A paz do Senhor Jesus, é uma imensa alegria estar com você mais uma vez. Sejam todos bem-vindos ao canal. Antes de tudo, deixe seu like. Você que não é inscrito, se inscreva no canal. Acione o sininho das notificações para que você não perca nenhum vídeo. Eu sei que essa segunda parte é bem aguardada. Queridos, no vídeo passado nós falamos sobre contexto histórico. Agora vamos dar continuidade falando sobre a Páscoa na história israelita. Vamos ao estudo? Queridos e amados irmãos, dando continuidade ao estudo da Páscoa. A Páscoa na história israelita. A partir daquele momento da história, o povo de Deus ia celebrar a Páscoa toda a primavera, obedecendo às instruções divinas de que aquela celebração seria estatuto perpétuo. Está registrado em Êxodo capítulo 12 e verso 14. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis no estatuto perpétuo. Era, porém, um sacrifício comemorativo, exceto o sacrifício inicial no Egito, que foi um sacrifício eficaz antes da construção do templo. Em cada Páscoa, os israelitas reúnem-se segundo as suas famílias, sacrificavam um cordeiro, retiravam todo o fermento de suas casas e comiam ervas amargas. Mais importante, recontavam a história de como seus ancestrais experimentaram o êxodo milagroso na terra do Egito e sua libertação na escravidão a Faraó. Assim, de geração em geração, o povo hebreu relembrava a redenção divina e seu livramento do Egito. Em Êxodo, capítulo de número 12, e verso 26, vamos ver em nota: E acontecerá que quando vossos filhos o disserem, que culto é este vosso? Que culto é este vosso? Era dever dos pais usar a Páscoa para ensinarem aos filhos a verdade sobre a redenção da escravidão e do pecado, que Deus efetuara em seu favor e que através disso fez deles um povo especial sob seus cuidados e senhorio. Semelhantemente, a ceia do Senhor, a Páscoa dos crentes do Novo Testamento, tem o propósito de lembrar-nos da salvação em Cristo e da nossa redenção do pecado e da escravidão de Satanás. 1 Coríntios, capítulo de número 11 e verso de número 24 e 25, vamos ver em nota: E tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei, isto é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. O meu corpo, meu sangue. Estas palavras se referem ao corpo de Cristo, ofertado mediante sua morte, bem como seu sangue derramado como sacrifício na cruz. Cristo, ao falar do pão, isto é meu corpo, quis dizer que o pão representava o seu corpo. O cálice representava o seu sangue derramado no Calvário para a ratificação do Novo Testamento. Versículo 25. Comer o pão e beber o cálice significavam proclamar e aceitar os benefícios da morte sacrificial de Cristo. Versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Uma vez construído o templo, Deus ordenou que a celebração da Páscoa e o sacrifício do Cordeiro fossem realizados em Jerusalém. Em Deuteronômio 16, do verso 1 até o 6, está escrito: Guarda o mês de Abibe e celebra a Páscoa ao Senhor, teu Deus, porque no mês de Abibe o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite. Então sacrificarás como oferta de Páscoa ao Senhor, teu Deus, ovelhas e vacas
no lugar que o Senhor escolher para ali fazer habitar o seu nome. Nela não comerás levedado, 7 dias nela comerás pães asmos, pão de aflição, porquanto apressadamente saíste da terra do Egito. Para que te lembres do dia da tua saída da terra do Egito, todos os dias da tua vida. Fermento não aparecerá contigo por 7 dias em todos os teus termos. Também da carne que matares à tarde. No primeiro dia, nada ficará até amanhã. Não poderás sacrificar a Páscoa em nenhuma das tuas portas que te dá o Senhor teu Deus, senão lugar que o escolher o Senhor teu Deus, para fazer habitar o seu nome. Ali sacrificarás a Páscoa à tarde, ao pôr do sol, ao tempo determinado da tua saída do Egito. O Antigo Testamento registra várias ocasiões em que uma Páscoa especialmente relevante foi celebrada na Cidade Santa. Em 2 Crônicas, capítulo número 30, do verso 1 ao 20. 2 Crônicas, capítulo número 35, do verso 1 ao 19. E 2 Reis, capítulo número 23, do versículo 21 até o 23, está escrito: E o rei deu ordem a todo o povo, dizendo: Celebrai a Páscoa ao Senhor, vosso Deus, como está escrito no livro do concerto, porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta, desde os dias dos juízes que julgaram a Israel, nem em todos os dias dos reis de Israel, nem tampouco dos reis de Judá. Porém, no ano 18º do rei Josias, esta Páscoa se celebrou ao Senhor em Jerusalém. Esdras, capítulo de número 6, e versos 19 até o 22. E os que vieram do cativeiro celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, porque os sacerdotes e levitas se tinham purificado como se fossem um só homem, e todos estavam limpos, e mataram o cordeiro da Páscoa para todos os filhos do cativeiro, e para seus irmãos, os sacerdotes, e para si mesmos. Assim comeram a Páscoa os filhos de Israel que tinham voltado do cativeiro, com todos os que a eles se apartavam da imundícia das nações da terra, para buscarem o Senhor, Deus de Israel, e celebraram a festa dos pães asmos os 7 dias com alegria, porque o Senhor os tinha alegrado e tinha mudado o coração do rei da Síria a favor deles, para lhes fortalecer as mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. Nos tempos do Novo Testamento, os judeus observavam a Páscoa da mesma maneira. O único incidente na vida de Jesus como menino que as Escrituras registram foi quando seus pais o levaram a Jerusalém, aos 12 anos de idade, para a celebração da Páscoa. Lucas, capítulo número 2, do versículo 41 ao 50. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa, e tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais, pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho. Andaram o caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como não encontrasse, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os, interrogando-os. E todos os que os ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. Disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. Posteriormente, Jesus ia cada ano a Jerusalém para participar da Páscoa. João capítulo 2, verso 13.
e estava próximo à Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. A última ceia de que Jesus participou com seus discípulos em Jerusalém, pouco antes da cruz, foi uma refeição da Páscoa. Evangelho de Mateus, capítulo 26, verso 1, 2, 17 até o 29. Está escrito: e aconteceu que quando Jesus concluiu todos esses discursos, disse aos seus discípulos: bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que preparemos a comida da Páscoa? E ele disse: ide à cidade a um certo homem e dizei-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo, e em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12, e enquanto eles comiam, disse: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a dizer-lhes: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. E em verdade o Filho do Homem vai como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse: porventura sou eu, Rabi? Ele disse: tu o disseste. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, o partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não bebereis este fruto da vide, até aquele dia em que eu beba de novo convosco o reino de meu Pai. Queridos e amados, o próprio Jesus foi crucificado na Páscoa como Cordeiro Pascal. 1 Coríntios, capítulo número 5, e verso de número 7. Alimpai-vos, pois, do velho fermento, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi crucificado por nós, que liberta do pecado e da morte todos aqueles que nele creem. Os judeus hoje continuam celebrando a Páscoa, embora seu modo de celebrá-las tenha mudado um pouco, posto que já não há em Jerusalém um templo para se sacrificar o cordeiro em obediência a Deuteronômio 16, do verso 1 até o 6. A festa judaica contemporânea, chamada Seder, já não é celebrada com o cordeiro assado, mas as famílias ainda se reúnem para a solenidade. Retiram-se cerimonialmente das casas judaicas e o pai da família narra toda a história do Êxodo. Então, queridos e amados, este foi o vídeo dessa segunda parte do estudo da Páscoa. Estou fechando a Bíblia. Louvado seja Deus! Queridos, você gostou do conteúdo? É de imensa importância você deixar o seu like. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, acione o sino das notificações. Com a sua ajuda, vamos chegar até 1000 inscritos. Com certeza, Deus estará abençoando a minha e a sua vida. Que Deus possa te abençoar poderosamente no nome santo de Jesus. Um forte abraço, Shalom Adonai, e até o próximo vídeo.